Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre funções compostas. Função composta, tá? A gente tem para notação, eu tenho aqui f composta com g na variável x. O que significa isso? Que eu vou pegar minha função f, no lugar do x dela, eu vou colocar a função g de x. Como g também está na variável x, então ela vai ficar no final na variável x. Se eu quiser o contrário, eu tenho g composta com f, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o argumento da função ou a variável da função g e vou trocar pela função f de x, tá? Como f também é uma função em x, o resultado final vai ficar uma função em x. Bom, eu posso fazer mais de uma função, não precisa ser apenas duas. Se eu tiver f, g e h, eu posso fazer f composta com g, depois eu vou fazer composta, com h. Então, eu vou pegar a minha g, vou jogar dentro da f. Eu vou obter uma final. Depois, eu vou compor com a minha função h. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar minha função h e vou jogar no argumento. Então, vai ficar f composta com g, composta com h de x. Bom, como que fica mais fácil eu estar fazendo aqui? Primeiro eu faço essa composição, tá? Aí depois, com o resultado, eu faço com a h. Posso brincar com mais de uma função, com 3 funções, com 4 funções, só que tudo eu preciso saber exatamente o que eu quero, quem vai compor com quem. Então, sempre a segunda função aqui, ó, que a gente tem lá, f bola g, ou f composta com g, a g, que está a segunda função, ela sempre vai entrar no lugar do argumento da primeira função. Então, eu sempre vou fazer essa troca, tá? Então, o argumento que eu tenho é f de x, é como se eu estivesse escrevendo assim, f de x compor com g de x. Tá? E aí, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar essa funçãozinha aqui, vou vir aqui e vou colocar no lugar do meu x. Como se eu estivesse pensando que eu vou colocar uma função dentro da outra. Uma função no lugar do argumento da outra função, ok? Bom, para isso, vamos ver como fica toda essa parte de função composta com algumas funções, exemplificando com algumas funções. Bom, eu tenho uma função que é 2x ao quadrado menos 3 e uma segunda função que é menos 5x mais 4. Que eu quero g composta com f. Então, esse g composta com f aqui, ó, vai ser quem? G composta com f de x. Então, quem que eu vou colocar dentro de quem? Eu vou pegar minha funçãozinha f e vou colocar dentro da minha funçãozinha g, do argumento de g. Então, eu estaria pensando assim, ó, eu tenho g da f de x, que vai ser igual a g menos 5x, então vai ficar menos 5. O meu x, eu vou vir aqui e vou trocar por toda essa funçãozinha aqui, ó. Então, vai ficar menos, não é mais, vai ficar menos 5, que multiplica 2x ao quadrado, menos 3. Bom, só que minha função g aqui, ele soma mais 4. Então, aqui também vai ficar somando esse mais 4. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? A regra de sinal, tá? Então, eu vou fazer menos 5 vezes 2 e vou fazer menos 5 vezes 3. Então, eu tenho que tomar cuidado com a regra de sinal aqui também. Menos 5 vezes 2, menos 10x ao quadrado. Menos 5 vezes menos 3, menos com menos. Como eu estou na multiplicação, vai ficar mais 5 vezes 3, 15. Eu vou somar esse 4 que está aqui. Então, eu vou ficar 15 mais 4, eu tenho 19. E aqui eu tenho menos 10x ao quadrado, mais 19. Ok? Então, aqui é a função que eu tenho resultante da função g composta com f. E se eu pensar em fazer o contrário, f composta com g? Se eu fizer f
composta com g com a mesma função, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando a minha funçãozinha g e vou jogar dentro da minha funçãozinha f. Aonde? No lugar de x. Então, ele vai ficar quem? Eu tenho 2 que multiplica. O meu x vai ser menos 5x mais 4. Só que ele está ao quadrado. Então, essa funçãozinha aqui vai ficar ao quadrado e vai estar subtraindo 3. Bom, aqui, ó, eu preciso fazer o que a gente chama de quadrado perfeito. Ok? Então, para fazer o quadrado perfeito, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar esses dois multiplicando, tá? E vou fazer o quadrado perfeito. O quadrado perfeito, eu vou fazer, é o quê? Lembrando, tá? Vou colocar aqui no cantinho, que vai ser o quê? A mais B ao quadrado. Vai ser quem? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa continha que a gente vai fazer aqui, ó. Então, eu tenho quadrado do primeiro. O meu primeiro aqui, ó, é menos 5x. Então, vai ficar menos 5 vezes menos 5, eu tenho 25. X ao quadrado. Eu tenho 2 vezes, tá? Menos 5 vezes mais 4, menos com mais, menos. Então, eu tenho 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4, 40x. E aqui eu vou ter 4 ao quadrado mais 16, tá? Aqui eu fiz o quadrado perfeito menos 3. Então, esse terminho aqui, ó, que eu tava fazendo ao quadrado, então, eu tenho o quadrado perfeito aqui. Agora, eu preciso fazer multiplicação. Então, eu tenho 2 vezes 25, menos 4 vezes 2 vezes 40, mais 2 vezes 16. Então, 2 vezes 25, eu vou ter 50x ao quadrado, menos, né? 2 vezes 40, então, eu vou ter 80x, mais 2 vezes 16, vai ser 32 menos 3. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Agora, eu só vou estar somando. Então, o que vai ficar? 50x ao quadrado, porque eu não tenho ninguém para somar. Menos 80x, porque eu também não tenho ninguém para somar. 32 menos 3. Aqui eu posso fazer essa sominha, ou essa subtração, né? Que vai me dar mais, porque, ó, 32 é maior, então vai ficar mais 29. Ok? Se eu comparar as duas respostas, eu vou ver que fica algo bem diferente. Então, se eu fizer G composta com F e F composta com G, eu vou ter dois resultados bem diferentes um do outro, ok? Bom, agora vamos aqui, ó. Eu tenho F de x, x mais 3, G de x, x ao quadrado mais x mais 1, e o H menos 2x mais 1. O que eu quero? É H composta com G composta com F. Então, para facilitar, eu vou fazer primeiro essa composição aqui, depois eu faço com essa. Então, primeiro eu vou fazer H composta com G, que vai ficar H, G de x. Então, o que vai acontecer? O meu G de x, eu vou jogar no lugar do x do H. Então, o meu H é quem? Menos 2. Quem é o meu G, que eu vou estar colocando, tá? Vai ficar x ao quadrado mais x menos 1, mais 1. E, continuando, H mais 1. Agora, aqui eu venho e vou fazer todas essas continhas. Então, eu vou fazer a distributiva. Menos 2 vezes x ao quadrado. Aqui eu tenho menos com mais, menos 2x. 2 vezes menos 2, menos 2, mais 1. Então, aqui, ó, eu não tenho termo em x ao quadrado nem termo em x, então eu não vou somar. Agora, aqui eu vou somar. Então, vai ficar menos 2x ao quadrado, menos 2x, menos 2 mais 1, me dá menos 1.
Então, aqui essa é a composição, aqui, ó, inicial, tá? H composta com G. O segundo passo, o que eu tenho que fazer? Tá aqui, ó, agora eu vou fazer esse resultado, eu vou compor com F. Então, eu vou ficar, tá? Eu já tenho essa composição, eu vou fazer agora a composição com a F. Então, o que que eu faço? Eu vou pegar essa funçãozinha aqui e vou trocar o x por x mais 3. Então, vai ficar 2. O x, meu tá ao quadrado, eu vou trocar por x menos 3, que vai ficar ao quadrado. Menos 2x. O meu x eu vou trocar por x mais 3. E menos 1, que é o que tá aqui para completar a função. Então, o que que eu fiz na hora que eu compus? Eu simplesmente tirei o meu x e substituí pela função, no caso aqui pela funçãozinha f. Agora aqui, novamente, vamos fazer o quadrado perfeito. Aqui a distributiva, soma e subtração. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2, que multiplica x ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes do primeiro vezes o segundo, 2 vezes 1, 1 vezes 3, 6x, mais 3 vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Agora, vamos lá. Distributiva. Menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes 3, menos 6, menos 1 daqui. Bom, agora vamos fazer a distributiva. Que eu tenho menos 2x ao quadrado, menos 12x, menos 18, porque 2 vezes 9, menos 18, menos 2x. Aqui eu tenho menos 6, menos 1, menos 7, ok? Continuando aqui nessa continha, vai ficar menos 2x ao quadrado, não tem com quem somar, então ele permanece menos 2x ao quadrado. X eu tenho aqui, então eu tenho menos 12 menos 2x, vai ficar menos 14x. Eu tenho menos 18 menos 7, que vai ficar menos 25. Ok? Então, ó, esse é o resultado da composição. Ah, é possível fazer o contrário à minha composição? Brincar, fazer alguma composição diferente aqui? É possível, sim. É possível fazer o H com F, depois com G. É possível fazer o G e o F, depois compor com H. Então, aqui é possível a gente brincar com qualquer funçãozinha, ok? Posso, inclusive, até brincar dessa forma com qualquer função que eu quiser. Mas eu tenho sempre que lembrar que eu vou pegar uma função, aquela que está aqui dentro, ó, e vou colocar, substituindo o x da outra função, que é o argumento, aquilo que vai variar, tá? Função a função. Agora, se a gente pensar aqui, ó, e fazer de uma outra forma qualquer, claro que o resultado não vai dar certo. Aliás, não é que não vai dar certo, não vai ser igual. Eu vou ter resultados diferentes para composição diferente aqui, ó. Cada composição que eu fizer aqui, eu vou obter um resultado diferente, como que a gente mostrou lá no exercício anterior, ok? Bom, aqui eu tenho a funçãozinha f e a funçãozinha g, mas nessa situação, o que que eu quero? Eu quero esse valorzinho de a aqui, para que a composição f composta com g e g composta com f sejam iguais. Então, aqui eu estou supondo, eu estou forçando, tá? Eu quero encontrar a minha equação, minha funçãozinha g aqui, de forma que a composição seja iguais, tá? Que não é o caso anterior. Então, para lá, vamos fazer isso aqui, ó. Então, vamos lá. F composta com G. Vamos fazer as duas composições. Então, aqui eu tenho F e o G dentro da F. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar minha funçãozinha G e vou jogar aqui no lugar do X. Então, vai ficar 3. A hora que eu fizer essa composição, tá? O meu G aqui é 2x
x mais 3, mais a. Só que eu tenho mais 2. Então, eu tenho que somar ele aqui. Então, aqui que eu vou fazer, ó, 3 vezes 6, 3 vezes 2, que vai dar 6x. 3 vezes a, eu não sei quem é, então vai ficar 3a, mais 2. Então, é esse o valor, essa é a minha função composta, g composta com f. E a minha função, aliás, f composta com g. Agora, eu quero minha função g composta com f, de forma que eu tenha essa igualdade. Quem que é minha g? A minha g é 2, x. O meu x tá aqui, ó, 3x mais 2. E a minha funçãozinha g tem mais um a para eu somar aqui, ó. Tá? Então, eu vou somar um azinho aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva. Então, 2 vezes 3, 6x. 2 vezes 2, 4. E vou somar o meu a aqui, ó. Então, aqui eu tenho a função g composta com f. E aqui eu tenho f composta com g. Bom, como eu quero o valor de a de modo que as duas sejam iguais, eu vou igualar as duas. Então, eu tenho 6x mais 2a, mais 2, que tem que ser igual a 6x, mais 4, mais a. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse 6, vou passar para cá. Como ele tá positivo, ele tem que vir com o sinal contrário. Então, vai ficar 6x menos 6x, tá? Eu tenho 2a que tá aqui, vou manter ele aqui. Esse a que tá aqui, eu vou passar para cá com o sinal contrário. Então, se ele tá somando lá, ele tem que subtrair aqui. Ok? E aqui eu vou deixar o meu 4 aqui. Esse 2, ele tá aqui, eu vou jogar ele para cá, sinal contrário. Se tá somando, ele subtrai. Então, o que que eu tenho aqui, ó? 6x menos 6x, isso aqui é igual a 0. Então, acabou. Tá? Eu não tenho mais x na minha equação. 2a menos a, eu vou ter apenas a. Aqui eu tenho 2, 4 menos 2, vai me sobrar 2. Peraí. Vamos ver se agora a gente não teve nenhum. Então, aqui eu tenho esse valor. Bom, o que que aconteceu? Se eu colocar esse valor aqui, não vai ficar igual lá. Aqui, ó, eu tenho 2, 4 mais 2, 6. Aqui, tá? Eu vou colocar, então vai ficar 6 mais 2, 8. Qual que foi o erro? Aqui tem 3 e eu passei para cá 2. Então, isso é um detalhezinho que eu tenho que prestar muito atenção para não cometer esse erro, tá? Um errinho despercebido aqui, ó, eu venho para cá, achei que tá certo, aí eu venho na minha primeira, eu faço assim, ó, 6x mais 3 vezes 2, mais 2 aqui vai dar 6, mais 2, 8. Então, a minha função é essa. Aí, vem para a segunda, eu tenho 6x mais 4 mais 2, então vai ficar 6x mais 6. Ó, perceberam que isso daqui tá errado? Então, uma das coisas que a gente precisa prestar atenção é nessas continhas aqui, ó, para eu não pegar nem um sinal, nem um valorzinho errado. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer de forma que isso não ocorra. Então, sempre um detalhe, agora é 3A, tá? Que a gente precisa tá verificando na hora de eu estar resolvendo, que é o que muitas vezes nós cometemos e depois chegamos assim, o resultado não bateu. Exatamente por esse motivo, ok? Então, vamos lá, ó. 6x, menos eu vou fazer o mesmo processo, passar para cá vai ficar 6x, isso aqui vai dar 0. Eu tenho 3a que vai ficar aqui, esse a eu vou jogar para cá negativo, porque ele tá somando. Então, aqui vai ficar 2a. O 4 vai ficar aqui, eu vou pegar esse 2 e vou jogar para cá com o sinal contrário. Então, vai ficar 4 menos 2, 2. O meu a vai valer 2 dividido por 2, multiplicando passa dividindo. Então,
o meu A é igual a 1, certo? Agora, vamos fazer esse mesmo processo para ver se bateu. Então, eu tenho lá 6x mais 3 vezes 1 mais 2, certo? Então, aqui vai dar 5. Então, vai ficar 6x igual mais 5. Então, essa é uma funçãozinha composta, que é a f composta com g, tá? Função f composta com g. A função g composta com f, ela é 6x mais 4 mais a. Só que o meu a aqui eu achei que é 1. Então, o que que eu tenho? 6x mais 5. Agora, ó, bateu exatamente igual. Então, eu preciso sempre tomar cuidado que um deslizezinho que a gente dá aqui, eu errei, eu perco meu exercício. Se eu tiver numa prova, eu vou errar, porque se eu esquecer de voltar para conferir e eu colocar esse resultado, vou estar com o resultado errado. Então, eu tenho que tomar esse cuidado grande na prova, ok? Pessoal, esse detalhe aqui, tá? De colocar, pegar valores errados para mostrar, peguei isso aqui de uma forma simples, porque foi exatamente uma questão que foi questionado. Onde estou errando e exatamente o erro era num detalhezinho desse forma, ou ter feito ao contrário, ter pegado a função, colocado no lugar errado, ter troca de função, que foi o que eu mostrei para vocês nos primeiros exercícios, que se eu fizer essa troca também vai estar errado, ok? Bom, aqui, nesse caso, eu tenho 3 funçõezinhas, e eu quero o quê? A composta H composta com G composta com F no ponto 2, e a composta de H com G com F, ponto 2. Só que aqui, primeiro, eu vou fazer a composição de H com G e aqui de G com F, ok? No final, eu só quero que os valores numéricos. Porém, se eu fizer a composição de forma errada, o valor numérico também vai ser errado. Não vai sair o valor numérico correto que eu desejo, ok? Então, vamos lá. Para eu fazer aqui a primeira, e aqui eu tenho a segunda. Então, para eu fazer a primeira, vamos fazer primeiro H composta com G. Vou colocar essa notação dessa forma, que já dá para ficar mais fácil para entender que eu vou pegar a G e vou colocar no lugar do meu H. A minha função H, ela é 3x, tá? Mais 2. Então, eu vou pegar meu G e vou colocar aqui no lugarzinho do meu x. Então, vai ficar 3. O meu G é x ao quadrado menos 1. E eu vou estar lá agora completando a minha funçãozinha H, que é mais 2. Esse resultado vai ser aqui, ó, 3x ao quadrado. 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 2. Menos 3 mais 2, menos 1. Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou compor com F. Então, vai ficar H composta com G, composta com F de x. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa funçãozinha F aqui e vou substituir aqui, certo? Então, vai ficar 3, que eu tenho aqui. Vou colocar a minha funçãozinha F, que é 2x mais 1, aqui no lugar do meu x. E vou estar subtraindo 1. Aqui, ó, novamente, nós vamos fazer o quadrado perfeito. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ter o 3, que vai continuar multiplicando.
Então, aqui o quadrado do primeiro vai ficar 4x ao quadrado. Aqui eu tenho 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 2x, 4x, vezes 1, 4x. Mais 1 ao quadrado, menos 1. Ok? Agora, o que eu tenho que fazer? Vou fazer a distributiva. Então, vai ficar 3 vezes 4, 12x ao quadrado. 3 vezes 4x mais 12x. E 3 vezes 1 mais 3. Menos 1 daqui. Então, o resultado final vai ficar quem? 12x ao quadrado. Mais 12x. 3 menos 1. 2. Ok? Agora, eu vou ver, vou achar o valor numérico da minha função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o x por 2. Então, vai ficar 12 vezes 2 ao quadrado, mais 12 vezes 2, mais 2. Então, aqui eu vou ter 12 vezes 4. 12 vezes 2 vai me dar 24, mais 2. Então, eu vou ter 12 vezes 4, 48, mais 24, mais 2, eu vou ter 74. Então, esse é o valor da minha função quando o meu x vale 2. Nesse primeiro caso aqui. Então, essa primeira nós já fizemos. Agora, vamos achar a segunda. Então, a segunda possibilidade, né, ou a segunda situação que eu quero, eu vou fazer g composta com f, para depois fazer composta com h, para depois achar no ponto. Tá? Pode ser que coincida com o que nós já achamos, como pode ser que não coincida, não existe garantia, ok? Então, vamos lá. G composta com F, que vai ser igual. Eu vou ter do G, então vai ficar do x ao quadrado. Eu vou pegar a F, 2x mais 1, e vou colocar ao quadrado. Menos 1. Então, aqui, ó, eu tenho a minha F. A hora que eu levar ao quadrado, vai ter 4x ao quadrado, mais 4x, mais 1, menos 1, que é esse 1 daqui. Então, 1 menos 1, ele é igual a 0. Vai sobrar 4x ao quadrado, mais 4x. Ok? Se eu olhar a minha primeira composição que eu tinha aqui em cima, ó, não são iguais. Então, pode ser que eu faça brincando, em alguma brincadeira, que eu chegue no resultado final igual, como pode ser totalmente diferente. Então, nada me garanta que será igual, ok? Aí, eu venho lá que h, agora, e eu vou colocar essa função que eu acabei de achar, que é a composição de g com f, no lugar do x de h. Então, aqui eu tenho 3. No lugar do x de h vai ficar 4x ao quadrado, mais 4x, e mais 2, para fechar a minha função h. Então, aqui eu vou precisar fazer distributivo. Então, vai ficar 12x ao quadrado, mais 12x, mais 2. Bom, por coincidência, tá? Ela coincidiu, mas não existe essa garantia de que sempre são iguais as minhas composições. Tudo depende da função que eu tenho. Aqui eu tenho h, g de f, no ponto 2. Então, vai ficar 12 vezes 2 ao quadrado, mais 12 vezes 2, mais 2. Aqui eu tenho 24, mais 2. Aqui eu tenho 2 vezes 4, que 2 vezes 2 é 4.
Então, aqui eu tenho 48 mais 24 mais 2, que é igual a 74. Ok? Então, aqui, ó, foi feito um pouquinho proposital para poder arrumar a função que fosse igual. Mas nem todas as funções eu consigo isso. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Bons estudos!